começar o nosso conteúdo de hoje. Vou me apresentar novamente para quem já está aqui, já está inscrito, já está sabendo, maravilha, mas é sempre importante a gente lembrar, porque pode ter sempre alguém que chegou aqui na live de agora, caiu na live e não sabe bem o que eu vou falar do treinamento que a gente vai realizar, chamado Sua Carreira no Topo. Obrigada, Eliseu, obrigada. O evento vai se chamar, então, treinamento Sua Carreira no Topo, missão 25 em 5, onde eu vou mostrar o passo a passo para você se destacar profissionalmente, gente. Depois que eu botei o missão 25 em 5, eu tô fazendo tanta pergunta no Telegram, nos outros lugares, enfim, né? Aqui também nos stories do Instagram, que eu tô até repensando que esse nome do 25 em 5, na próxima eu vou mudar, porque o mais importante aqui, nesse treinamento que vai acontecer, é mostrar para você como que você se destaca profissionalmente e consegue ser requisitado pelo mercado de trabalho. Então, não é só sobre crescer onde você está. Você pode querer crescer na empresa que você está. E tá tudo certo. Mas você também pode querer simplesmente estar para um outro lugar. Não quer mais estar onde você está, quer mudar de empresa. E aí, esse posicionamento é extremamente importante. A gente tem um case super bacana que a gente vai contar na semana do treinamento de uma aluna nossa que acabou de ser chamada. Ela estava 1 ano desempregada e ela entrou no nosso curso, fez o curso todo. Aliás, ela nem fez o curso todo, gente. Ela ainda está na metade ali para o final. E antes disso, ela foi chamada. Eu estou aqui maluca, né? Ela está ainda na mentoria. E ela foi chamada para uma outra empresa e, gente, assim, ela é um case muito legal, porque quando ela começou lá com a gente, ela fazia freelancer de uma empresa e ganhava super pouco, sabe, dessa empresa. E aí agora ela está trabalhando numa outra empresa, criou uma mentoria dela também, então ela está ganhando super bem. Então ela fez um salto financeiro muito expressivo. Só para vocês terem uma noção, ela recebia R$ 620, se eu não me engano, ou R$ 600 por mês desse freelancer que ela fazia. Ela começou a criar, ela criou uma mentoria por conta do método que a gente ensina, a gente dá essas alternativas, ela criou uma mentoria. Além da mentoria, ela também começou a se posicionar, foi chamada para trabalhar numa empresa, e nessa de ser chamada para trabalhar numa empresa junto com a mentoria, mais esse outro lugar que ela foi lá, renegociou o valor, e essa soma está dando mais de R$ 6.500 para ela. Então, é uma mudança muito significativa em um mês. Então, em 4 semanas, ela saiu de R$ 600 para mais de 6.500. Então, é muito bacana ver essas transformações, e é sobre isso, então, que a gente vai falar no treinamento Sua Carreira no Topo, missão 25 em 5, que vai acontecer na semana do dia 5 de abril. Lembrando, que eu não sei se quem está aqui já está inscrito, essa é um treinamento, então vai ter aula 1, 2 e 3, e como a gente vai fazer isso em formato de treinamento, são 3 aulas, tem uma sequência, a gente precisa das inscrições. Por quê? É por lá que você vai receber o link de acesso da aula, materiais complementares, a gente deve criar uma comunidade também para quem está ali, para os alunos dessa turma gratuita, poderem se conhecer, interagir, poderem tirar dúvidas, então vai ser super legal. E aí, para isso, eu preciso do e-mail, porque eu não vou usar aqui as redes abertas, porque eu quero que esteja comigo quem realmente está comprometido em ter uma carreira de sucesso. Então, esse aqui é o grande propósito. Então, a gente não vai divulgar aqui. É óbvio, eu vou divulgar que está tendo, eu vou avisar que a gente está lá, mas vocês vão ser direcionados para uma outra página, a gente não vai estar nem aqui no Instagram durante a semana do dia 5. Talvez a gente até apareça aqui terça e quinta para manter essas lives, mas não é o conteúdo que a gente está preparando, e o conteúdo está muito bacana, está muito especial, sabe? Então, vale a pena. Como que se cadastra para poder participar, né? Antes que eu me esqueça. Para participar do treinamento, que é 100% online e gratuito, você não vai pagar nada para participar dele, você precisa entrar no link aqui da bio. Entrando no link da bio, lá no primeiro tópico vai aparecer Sua Carreira no Topo. Clica lá, vai te direcionar para o site, e aí nesse site você coloca o seu nome e o seu e-mail.
E na semana do dia 12 de abril, a gente vai abrir inscrições para a nossa próxima turma de mentoria. O que que é a mentoria? Aí sim é uma mentoria paga, não é mais gratuita. São 8 semanas de encontro comigo, onde eu mostro todo o método para vocês de como que essas pessoas conseguiram ser promovidas, crescer, arrumar emprego, mudar, enfim, aconteceu de tudo. Começar a empreender, tem aluno com tudo quanto é case agora. E aí são 8 semanas de acompanhamento comigo, as pessoas assistem às aulas, aplicam e me encontram uma vez por semana. E nesse encontro eu trabalho individualmente. Então eu vou em cada caso, de cada situação, e a gente trabalha no coletivo para que todo mundo se ajude, mas eu passo individualmente por cada caso. O material, a mentoria, ela funciona por 8 semanas, mas o acesso ao conteúdo, ele fica disponível por 1 ano. Então, quantas vezes você quiser revisitar tanto as aulas da mentoria, quanto as aulas gravadas, você vai ter acesso. E aí eu vou explicar melhor lá na semana do dia 5 o que, que são essas aulas. É uma carga horária bem grande. Aí, Carol chegou agora, uma das nossas alunas e mentoradas. É um material bem extenso, tem muita coisa ali, e o objetivo dessas aulas gratuitas é conseguir condensar em 3 aulas um pouco do que a gente vive. Não dá para passar por tudo, é muita informação. Eu acho que a gente tem hoje mais de 250 vídeos gravados. Se a gente fosse fazer esse treinamento ao vivo, provavelmente seriam 5 dias, o dia inteiro, e seriam várias informações passadas ao mesmo tempo. Então, eu não conseguiria passar isso em 3 aulas que a gente vai fazer à noite, mas é muito importante essas aulas porque elas dão um norte do como é que é o método e o que você já pode se beneficiar. Ainda que você não entre na mentoria, o que a gente vai ensinar nas aulas gratuitas já vai te ajudar muito a repensar, a pensar o seu posicionamento e ver como é que você consegue criar uma boa estratégia para a sua carreira. Conteúdo de hoje é um conteúdo que eu amo, porque, enfim, eu já vou contar rapidamente a minha história para poder ser breve, mas eu me beneficiei muito quando eu comecei a entender sobre mindset, sobre o que, que a gente precisava fazer para poder reorganizar a nossa mente e como é que isso trazia, gerava algo a nosso favor. Então, é um assunto que eu amo enfim, vamos direto ao assunto, porque como eu amo, se eu deixar mais um pouco, eu já começo a explicar. Então, vamos começar efetivamente no tema hoje, o mindset que te promove. O que quando a gente... Bom, como é que começou essa história comigo, né? Então, vamos lá, vamos explicar com calma como é que começou essa história na minha vida. Eu não fazia a menor ideia dessas coisas, tá, gente? Então, assim, eu sou formada em comunicação social. Definitivamente isso não apareceu na faculdade de forma alguma, mas quando eu me formei, pouco tempo depois eu fui trabalhar no RH, né? Então eu já comentei aqui, alguns de vocês que me acompanham já sabem dessa história, que depois de um tempo trabalhando ali, eu fui para uma empresa, meses depois me convidaram para ir para o departamento de RH, eu achei muito interessante a proposta, decidi ir e não voltei mais para a área de comunicação. Hoje eu aplico muita coisa que eu estudei na faculdade, mas de fato eu me apaixonei pela parte de desenvolvimento de pessoas, que era a área que eu efetivamente trabalhava. Então eu trabalhava especialmente nessa área de treinamento e desenvolvimento. E o que começou a acontecer? Eu comecei a me intrigar porque eu entrei na empresa, eu cresci rapidamente, então a minha história foi bem rápida. Oi, Caterine, boa noite, seja bem-vinda. Já que você está aqui, nossa, que responsabilidade agora. Estou até me sentindo importante de você estar aqui assistindo. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a ficar intrigada porque eu cresci rápido, então a minha história, eu cheguei a uma posição alta muito rápido dentro da empresa, mas eu sentia que existiam algumas coisas que eu não tinha muita clareza. Então, eu falo que eu cresci no início porque eu era o RH da boa vontade, né? Então, assim, o que eu era o RH da boa vontade? Eu fazia um trabalho bem feito, estava lá. Só que depois que um tempo passou, eu comecei a ver que fazer um bom trabalho, e aí eu já estou dando um pequeno spoiler, porque a gente vai aprofundar isso na semana do dia 5. Eu comecei a perceber que fazer um bom trabalho não ia ser o suficiente para eu chegar aonde eu queria chegar. Então eu comecei a trabalhar muito em
Tá bom, mas o que que eu quero efetivamente? Como é que eu faço para isso acontecer? E eu comecei a ver que fazer um bom trabalho me levava até determinado ponto da minha carreira. Então era mais ou menos o ponto que eu já estava. Mas dali em diante, outras coisas precisavam acontecer para que eu de fato conseguisse ter uma carreira bem sucedida para mim, tá? O que eu falo para vocês, assim, né? Eu sei que que a Caterine está chegando agora, então vou trazer aqui para ela. Sucesso é uma coisa muito particular, né? Então, para cada pessoa existe uma forma. Então, não vou ficar falando aqui que ser bem-sucedido é isso aqui para você, porque para cada um é uma coisa. Só que para mim, eu vi que para o que eu queria, a minha realização pessoal e profissional, ela estava limitada se eu pensasse que era só fazer um bom trabalho. E aí eu comecei a perceber, então, outras pessoas. Então, lá no meu mercado, lá no meu mundinho, quando eu estava trabalhando em empresa, eu percebia isso em outras situações e outras coisas que eu comecei a reparar também. Né? Bom, vamos lá. Eu passei 7 anos dentro de empresa, depois eu comecei a empreender. Eu estou há 5 anos empreendendo. Quando eu entrei como consultora, né, ou seja, eu comecei a conviver com empresas diversas, então eu vou a várias empresas o tempo inteiro, eu comecei a perceber algumas coisas que tinham pessoas que iam super bem, então parecia que as coisas eram meio fáceis para ela. Não que ela conseguia crescer sem nenhum tipo de dedicação, estratégia ou planejamento, mas para ela fazer isso era mais fácil, enquanto para outras pessoas tudo era um grande problema. Eu gosto de chamar essas pessoas de as famosinhas nuvem negra. Todo mundo tem um amiguinho nuvem negra dentro da empresa, gente. Todo mundo tem um nuvem negrazinha que a gente tem que conviver. E o que é um nuvem negra, gente? É aquela pessoa que acha tudo ruim, é aquela pessoa tempestade, né? Então aquela pessoa lá tá vindo a tempestade na vida dela. Tudo vai ter dificuldade, as coisas são, você fala para a pessoa que ela precisa se desenvolver em alguma coisa, ela fala que ela não vai conseguir, que ela é assim, que ela nasceu assim. Para a gente que é aqui do Brasil, talvez Eliseu não entenda muito essa piada, mas é o que a gente chama aqui também de síndrome de Gabriela, que é aquele eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então tem essas pessoas que tudo reclamam, tudo vira uma dificuldade, tudo é muito difícil para essa pessoa. E isso me intrigava muito, gente, porque eu não sou assim, então isso me dava uma certa angústia de o que eu preciso fazer para essa pessoa entender que não é tão difícil assim, tudo é um fim do mundo, tudo é um desespero. E aí, o que acontece com essa pessoa é que ela começa a se vitimizar. A gente falou muito sobre isso na live de terça-feira, lembra? Que eu falei lá dos comportamentos e um dos comportamentos era justamente se sentir vítima. E eu comecei a perceber que essas pessoas começam a se vitimizar. Então, assim, a vida é uma desgraça, tudo na vida dá errado, a pessoa sempre vê o problema nas coisas, ela nunca acha que ela tem a capacidade de mudar, porque ela é daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito. Ela fica com essa sensação de que, então, se as coisas estão dando errado, então talvez o problema seja com ela, assim, as pessoas não gostam dela, o entorno, o chefe não gosta dela, as pessoas não gostam dela, e aí começa aquela famosa sensação de perseguição, sabe? Aquela sensação de que as pessoas fazem para me sacanear. Para me sacanear. Não, isso que a pessoa fez foi para mim. A pessoa é assim comigo. A pessoa ela não consegue terceirizar o problema. E aí ela começa a ter resistência, né? Porque naturalmente o que começa a acontecer? Ela começa a ter resistência às situações, ela vai se afastando das pessoas, tudo vira um grande problema, e aí, consequência disso, ela se afasta também da promoção. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir ser promovida se ela tem esse tipo de mentalidade? E isso começou a me intrigar, e nisso, ó, gostei, hein? Os amigos estão se chamando. Gostei. Então, Caterine, gente, é porque eu tô com medo de falar errado. Alguém tem que me manda depois para mim, Caterine, um áudio no privado falando como que eu pronunciei Kate, que Kate me parece estranho.
Mas eu não sei, de repente é assim. Então me manda lá para poder eu passar a te chamar direitinho. Mas eu sei que é Caterine, né? Se eu não me engano. Então, como é Caterine, obrigada por chamar as amigas. Aí, Dani, já que você entrou, já chama também 3 amigos para estarem aqui com a gente. É assim, ó, a gente vai criando essa corrente do bem pro nosso grupo aqui, pro nosso time. Ah, vocês assistiram, Gabriela, você sabe desse conceito. Na verdade, é uma história de justificativa que as pessoas usam. Opa! Calma, calma, fica tranquila, a gente vai mudar isso. Caterine, então tá bom. Então, se você quiser que eu te chame de Caterine, se não tiver problema, maravilha, tá? Se você quiser que eu chame de Kate, Kate ou qualquer coisa assim, você me fala depois. Que bom, Eliseu, que você entendeu. Eu tava preocupada de você não entender o que a gente estava falando aqui. Então, você entendeu? Maravilha. Aí, gente, começou lá a minha história, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a entender melhor o tema e eu comecei a me encantar por essa parte de pensamentos, mentalidades que existem. E aí vem essa história, né? Depois de um tempo, tem sempre um boom de alguma coisa. Não sei se vocês têm essa sensação, né? Que sempre vem um boom de algum assunto. Então, teve a época lá do boom do coaching, e aí todo mundo vira coach. Eu acho isso divertidíssimo, né? Você tem coach para absolutamente tudo, porque aí fica mais bonito, mais glamouroso as pessoas usarem coach. Eu amo o processo, gente, porque lá na semana do dia 5 eu vou contar para vocês por quê, mas eu passei por um processo e hoje em dia eu sou coach também. Então eu acredito muito no processo, lá atrás todo mundo virava coach de tudo, aí o assunto foi banalizado, aí todo mundo esqueceu, agora todo mundo voltou de novo a execrar o coaching, eu não sei o que aconteceu, que do nada esse assunto voltou à tona, aliás, do nada não, né? Eu é que não assisto tanto televisão, deve ter um motivo. E aí teve o boom depois da inovação, então tudo é inovação, tudo é ser inovador, tudo é não sei o quê, e aí as coisas vão se desvirtuando. E nessa época, especialmente na época do coaching, entrou esse boom de mindset. Então começou a ser falado o tempo inteiro. Era um tal de mindset para um lado, mindset para o outro. Quem é que falou para mim que o gestor falava o tempo inteiro mindset? Falou, o meu gestor vivia falando mindset. Alguém falou isso para mim outro dia na live. E aí entrou esse boom, e aí, como tudo que vira um boom gigantesco, tem um lado legal, porque faz a gente, de alguma maneira, propagar uma boa prática de algo, porque, gente, coaching é muito bom quando é bem feito, o mindset é muito bom quando a gente programa ele da forma certa, a inovação é excelente quando a gente sabe aplicar as ferramentas de forma correta, então tudo é bom quando a gente sabe fazer de forma bem feita. E aí, uma das coisas que eu percebo nesse caminho é que a palavra mindset, como é uma palavra americana, as pessoas vão lá, foi você, né, Caterine? Então, eu lembrava, eu tava na dúvida se era você, mas eu tinha uma ideia de que era você mesmo que tinha falado. Pois é. E aí, o que acontece, né? Entra lá essa coisa de mindset para um lado, mindset para o outro, mindset para não sei o quê. E aí, sabe o que acontece, gente? Chega lá pelas tantas, o povo já nem sabe mais o que significa mindset, porque tá um tal de todo mundo falar de mindset para tudo quanto é lado, que a gente já nem sabe mais do que se trata, porque começa a virar um negócio que, então é uma mentalidade, acabou. E aí vira essa coisa meio sem pé nem cabeça, que eu tenho essa sensação com coaching, com uma série de coisas, com inovação e também, hoje em dia, com mindset. Por isso que eu fiquei, então, intrigada em começar a estudar melhor esse tema e muito mais, não só estudar, mas também trazer esse tema para cá, levar esse tema para a mentoria, levar esse tema para as aulas gratuitas, que aí vai ter mais estrutura, aqui realmente só para a gente dar um overview sobre o tema, para que vocês estejam preparados para o conteúdo lá da semana do dia 5 e depois quem estiver na mentoria para estar preparado para a mentoria a partir da semana do dia 12. Renata, seja bem-vinda! Antes que eu comece aqui, muito bom ter você por aqui. Gostei da sua presença, hein? E vocês viram, né? Renata já tá sabendo, é amiga de vocês, então ela tá sabendo da mudança da data para o dia 5 de abril. Renata, ó, chama 3 amigos, a gente tá aqui na corrente do bem. Então, ó, Ju chamou, Caterine veio, já chamou os amigos, agora você também chama, Eliseu também já chamou. Então, manda aí para 3 amigos seus aqui no aviãozinho para a gente ir espalhando a mensagem e trazer cada vez mais pessoas para cá. Então, vamos lá. Antes da gente falar
Não, mas sem problema, Renata. Ó, o mais importante é a semana do dia 5, porque aí na semana do dia 5 são as aulas gratuitas, tem começo, meio e fim. Não é que a live não seja importante, tá? Pelo amor de Deus, que eu tô aqui no meu precioso tempo à noite falando com vocês, eu jamais faria um conteúdo ruim. Mas as aulas são muito mais encorpadas. A gente vai ter uma hora aula maior do que a hora aula daqui. A gente vai explicar muito mais coisas, vou poder aprofundar, porque lá eu estou com um grupo realmente de pessoas que querem se desenvolver. Então, fiquem ali e divulguem para os seus amigos a semana do dia 5. Já tem bastante gente para participar, vai ser super legal, para a gente trazer um grupo bem grande para transformar aí, entre outras coisas, também a mentalidade de todo mundo. E aí, vamos lá. Quando eu quis montar, então, essa live, o que eu pensei? Gente, antes de eu falar exatamente da mentalidade que promove, é importante a gente entender o que é mentalidade. Sabe por quê? O que é esse mindset? Porque parece que a mindset é a tradução em inglês da tradução para português de mentalidade, mas não é só isso. E o que acontece? Quando a gente não entende o fundamento que está por trás daquela palavra ou do porquê que essa palavra veio para cá, a gente acaba perdendo a oportunidade de efetivamente se aprofundar em como que a gente muda o cenário. Até porque, vamos pensar o seguinte, se mindset fosse pura e simplesmente mentalidade, a gente poderia falar que as pessoas que estão usando a palavra mindset estão querendo americanizar um conceito de que poderiam ser usados em português. Assim como coach. Se a gente fosse pensar que coach é pura e simplesmente um treinador, eu partiria do princípio de que as pessoas não precisam falar coach. Se elas falarem professor, treinador, já vai ser o suficiente. Carlos, espera aí, gente, um minuto. Carlos, boa noite, seja bem-vindo aqui à live também, tá lá no YouTube. E ó, para você conseguir encaminhar, chama seus amigos. Você deve ter escutado dando aqui orientação para chamar os seus amigos. Só que aqui no YouTube eu preciso que você aperte o xizinho e apertando o xizinho aí vai abrir uma setinha de compartilhar. Aí você chama seus amigos para estarem aqui com a gente também. Então, é importante a gente entender essa origem, né? Se coach fosse treinador pura e simplesmente, eu não precisava chamar de coach, eu chamava de treinador. Se mindset fosse pura e simplesmente mentalidade, eu chamava de mentalidade, não precisava chamar de mindset. Então, tem uma série de palavras aí americanizadas, que elas são americanizadas porque o conceito por trás dessa palavra lá nos Estados Unidos é muito maior do que simplesmente uma tradução literal dela para português. Então, vamos lá. O que seria um mindset, gente? Ele não deixa de ser uma mentalidade, mas ele é uma maneira como eu encaro a vida. Então, quando eu penso assim, o que é mindset? Mindset é a forma como eu encaro a vida. É a minha atitude em relação ao que acontece de bom e de ruim. E, consequentemente, se é a forma como eu encaro, se é a forma como eu encaro a minha vida, e ele é a forma como eu entendo e tenho atitudes, consequentemente, ele é uma configuração mental que cada um tem. Então vamos pensar o seguinte, gente. A mentalidade, então, se a gente fosse trazer para português, mas o mindset, ele é a forma como eu encaro, reajo ao que eu encaro, então é a forma como eu vejo a vida, como eu reajo ao que eu vejo, e, consequentemente, isso gera uma configuração mental. O que é uma configuração mental? Configuração mental é a forma como eu processo as informações praticamente 100% do tempo. Então, o que acontece normalmente, gente? Quando eu penso de uma forma que as coisas não vão dar certo, que eu nasci dessa forma, então as coisas vão ser assim para sempre, isso tem uma configuração mental na minha cabeça. E como isso tem uma configuração mental, consequentemente, isso faz com que toda a forma de eu encarar o que acontece comigo e reagir ao que acontece comigo vai estar sempre baseado nesta configuração.
O que é importante a gente entender aqui? Quando a gente entende que mindset é uma configuração mental, isso significa que, sim, a gente nasce, a gente cresce e a gente passa a ter uma configuração mental baseada em todas as coisas que acontecem com a gente e como as pessoas falaram pra gente que isso era bom ou ruim. Então vamos trazer um exemplo aqui. Que bom. Então, gente, as pessoas normalmente não sabem, é o que eu falo, todo conhecimento, todo conteúdo que começa a ser muito difundido, as palavras elas se perdem no meio do caminho. Então é muito natural que a gente, no meio do caminho, a gente já nem sabe mais o que é. E aí, como a gente já não sabe mais o que é, a gente acaba trazendo de maneira muito simplista. Da mesma maneira que o coach também hoje é super banalizado, porque as pessoas acham que é um cara que vai ficar lá falando, vamos lá, vamos pra frente, vai dar certo, tal, ficar gritando tipo um Bernardinho. Não é isso, é muito maior do que isso. E o Bernardinho é fantástico. Só que aquela gritaria ali vai funcionar muito bem para aquele pessoal, para aquele público. Ele fora da quadra ali na hora da competição, ele tem uma outra forma de agir. E é isso que faz a coisa dar certo. E aí, vamos lá. Então, se é uma configuração, eu quero trazer aqui uma situação, um exemplo, que acontece muito quando a gente é criança, por exemplo. A gente tá lá, aliás, eu não sei se vocês têm filho pequeno, né? Eu não tenho, mas vamos passar aqui. Você tem lá seu filho. Aí seu filho tá andando, tal. Aí tá lá no parquinho de areia. E aí essa criança cai no chão. E aí rala o joelho porque tá na areia. E aí, obviamente, quando você tá na areia, você rala o joelho, você se machuca. Aí qual é a primeira reação da criança? Chorar, espernear, né? Gritar, porque ela tá sentindo dor, ela quer expressar aquilo ali. Não tem nada de errado com isso, gente. Ela tem que se expressar. Só que se você, ali numa configuração de pai, vai para cima dessa criança com o mesmo desespero, ou seja, começa a gritar também, e aí chora, e aí acha tudo um absurdo, que meu Deus do céu, meu filho, e aí você começa a sofrer, o que você passa de mensagem para aquela criança? Foi injusto, não era para você ter caído, não era para você se machucar. E aí, o que que a criança vai começando a crescer? Ela vai crescendo, aí ela cai de novo, e aí, novamente, ela vê o pai e a mãe nesse desespero, chorando e tendo algum ataque ali junto com a criança, e aí você vai criando essa configuração na mente da criança, que cair é ruim, que cair é prejudicial, que não pode cair, porque cair gera exatamente, cair no chão gera insegurança. Cair de novo vai ser pior ainda, a criança vai ficando mais desesperada, ela começa a ter medo de fazer as coisas. E aí, conforme ela vai tendo medo, ela vai se retraindo, entre outras coisas. E isso acontece também com a nossa vida pessoal, profissional, relacionamento. A gente começa a criar uma configuração. Ó, uma configuração de adolescente. A gente pega e começa a namorar o cara não presta. É ruim, o cara não trata a gente bem, e aí a gente vai para um segundo relacionamento, no segundo relacionamento acontece a mesma coisa, no terceiro relacionamento acontece a mesma coisa, e aí o que, que começa a acontecer? Eu começo a criar uma configuração mental de que relacionamentos não dão certo, de que as pessoas vão fazer, de que as pessoas não vão conseguir, de que nenhum cara vai ser legal, de que nenhuma mulher vai ser legal. E aí eu começo a me fechar. Então eu começo a achar que sempre vai ser assim. Como fazer para reprogramar? Ó, hoje eu vou dar, eu não sei se eu vou conseguir falar hoje, mas na semana do dia 5 eu vou falar, tá? Sobre o como. Lá vai ter o como. Hoje, a proposta aqui eu vou falar de alguns itens sobre como é que é esse mindset, eu vou explicar mais detalhadamente, mas o como vai ficar para a semana do dia 5. Então tem uma série de coisas, sabe? Tem desde essa parte infantil e ó, é interessante vocês ficarem aqui, por mais que hoje eu não vou falar o como, porque eu não vou falar essa explicação na semana do dia 5, por isso que é uma semana de aquecimento. Então, eu vou trazer aqui já, e lá eu já vou partir do princípio que quem estava ali vai ter que pescar depois, vai ter que assistir essa live, porque eu já vou partir para os tipos de mentalidade.
Então, o que acaba acontecendo? Vocês estão na vantagem. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Não pensa que eu não vou contar aqui hoje. Pensa que você vai estar na frente, que você vai entender. Na hora que eu falar, você vai pescar o que é. E o pessoal talvez não pesque. O que acontece, gente? Como a gente começa a ter essa reprogramação, né, essa configuração mental que acontece ao longo da nossa vida por N motivos. Então, eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de empresa, por exemplo, eu entro numa empresa, aí não sou promovido, ninguém nunca me reconhece. Aí eu mudo de empresa, ninguém me reconhece. Na terceira empresa, eu tô aquele que a gente chama de gato escaldado. Eliseu, depois você me conta se você sabe esse de gato escaldado também. Como Eliseu é da Angola, gente, eu estou me preocupando em conseguir falar de um jeito que lá na Angola também fique nítido o que a gente está tratando aqui. Então a gente começa a achar que não vai dar certo numa outra empresa. E a gente começa a criar essa configuração mental também para o nosso trabalho. Quando a gente olha mindset, então, além de ser essa forma como eu vejo o mundo, como eu reajo a ele, como eu configuro o meu cérebro para enxergar tudo isso, eu posso chamar, então, se eu quiser tentar traduzir mindset para algo mais próximo, é modelo mental. Então, significa eu criar um modelo mental, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ver o mundo que me gera resultado ou não. Então, essa configuração que eu falei anterior, elas são esses pensamentos. Ah, para que eu vou mudar de emprego? Lá não vou conseguir também. Para que eu vou me relacionar de novo? Todo mundo não presta. Ó, para que eu vou fazer tal coisa se eu vou me machucar? É melhor eu não me machucar. É melhor eu nem tentar. É melhor eu ficar aqui onde eu tô. E aí, gata escaldada, exatamente. Então, a gente começa a se fechar no nosso modelo mental. E aí, para isso, então, acaba sendo, nesse caso, a gente pode falar que a gente tem dois tipos de mindset. Então, a gente tem o mindset, que é um mindset que efetivamente tem essa configuração, e um mindset que, na verdade, pensa diferente. E isso é muito interessante. Por quê? Quando a gente começa a entender que mindset é uma configuração mental, a gente também não pode partir do princípio de que todo mundo pensa exatamente igual. Primeiro, porque pessoas foram criadas de formas diferentes, então sim, tem pessoas que vão ter talvez mais facilidade em ter um modelo mental de mais aprendizado, porque desde pequeno teve uma configuração diferente. Mas é muito difícil eu falar para vocês que isso vem de uma base educacional. É mais fácil explicar para vocês que as pessoas têm mindsets diferentes. Eu não posso hoje afirmar que é exatamente porque a mãe ou o pai trataram de um jeito ou de outro, tá? Mas o fato é, se a gente falar que cá entre nós, que hoje a gente acaba vendo que a nova geração tem uma certa dificuldade, porque a infância deles acabou sendo uma infância mais de tratar ali no mimimi do que a nossa geração. A nossa geração foi tratada de um jeito mais pega, caiu, levanta, segue. Então tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Pra gente trabalhar. Então vamos lá. A maior parte do meu network é do Brasil. Que legal, Eliseu. Então tá bom. Então estou tranquila, hein? Com o conteúdo. Pensar diferente e enxergar as coisas como oportunidade. Fica mais fácil. Sim, é mais fácil. A gente vai falar desses dois tipos de mentalidade, mas não é porque é mais fácil enxergar as coisas como oportunidade que eu consigo enxergar, né? É, sim, exatamente. Eu detesto generalizar, tá, as pessoas, porque eu acho que tem as suas exceções. Essa minha aluna que eu comecei logo lá no início contando para vocês que saiu lá, estava fazendo assessoria para uma empresa ganhando R$ 600 e um mês depois do método ela está ganhando mais 6.500. Ela não é esse perfil, então ela é nova, ela está nessa geração, mas ela tem uma forma diferente. Mas talvez eu acho que tem uma proporção. Eu acho que na nossa geração, a proporção de pessoas que eram mais assim era menor do que a proporção da nova geração. Então, se a gente for pensar em proporção, eu acredito que faça mais sentido. Então, vamos lá.
A gente vai dividir, então, essas mentalidades em 2 tipos de mentalidade. Gente, não pensa que a pessoa que tem um tipo de mentalidade é só mudar para o outro. Não é tão fácil assim, gente. Até porque se fosse fácil assim, não existia terapia, não existia os coaches, não existia eu aqui para fazer a live para você. E aí entra numa vibe de, se eu fizer um pensamento positivo, as coisas vão começar a mudar para minha vida. Ledo engano. Não é assim, a vida não é tão simples assim. Quem dera que ela fosse. Ou não, né? Eu acho que também se fosse muito fácil, ia ser meio chato. Mas o fato é que a gente precisa trabalhar em cima desse ponto. Também concordo, Caterina, eles têm dificuldade de ouvir, não, é tudo muito, enfim, é tudo muito mimizento, né? Então, tem ali, realmente, tem uma coisa que a gente tem que... Eu ainda vou ter filhos, a gente tem que tentar consertar isso para a geração seguinte. Deu errado na geração passada. Vamos ter que dar uma consertada nessa história. Então, vamos lá. A gente tem, então, 2 mindsets. A gente pode chamar o primeiro mindset de um mindset fixo, um mindset fechado, um mindset preso ao passado, tá? Então, quando a gente pensa nessa coisa ligada a fixo, pensa numa mentalidade que cresceu lá pequenininho, pensou numa forma e acredita que a vida vai ser assim. Essa é a pessoa realmente mais síndrome de Gabriela, tá? Então, o que acontece aqui? Saindo um pouco do escopo de a pessoa reclama ou não da vida, porque não é sobre reclamar, é sobre modelo mental, então a forma como a pessoa tem uma configuração mental. Essas pessoas de mindset fixo, elas são pessoas profissionais que têm uma tendência a acreditar que essa configuração mental, ela traz para mim dom, tá? Um dom divino. Então Deus trouxe para mim uma possibilidade de criar algo, de ser bom em algo. E aí, vamos lá, vamos trazer aqui algumas situações, né? Eu estava ouvindo outro dia estudando, né, sobre esse tema, e aí trouxeram muito o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho, se vocês veem os vídeos, desde criancinha ele jogava muito bem, né? Então as pessoas falavam que ele tinha o dom, que ele nasceu para ser jogador, que ele tem um dom nato. Então as pessoas com essa mentalidade, que tem uma configuração que a gente poderia falar mais negativista, são pessoas que acreditam muito nos talentos natos. Então, se eu nasci muito jovem, né? Se eu nasci e eu tenho facilidade, logo eu vou ser isso. Então, se eu nasci, eu sei cantar bem, logo serei cantor. Se eu nasci e não canto bem, não posso ser cantor. E vamos lá. Outro dia, né? Porque eu sempre gosto de ler sobre esses assuntos e trazer, e todos os cursos que eu dou, eu gosto de tentar fazer uma reflexão até pessoal. E nesse ponto, eu confesso que eu também fui um pouco assim quando eu era criança, gente. Eu lembro que uma vez eu queria cantar uma música e eu cantava mal. E aí uma menininha, uma criancinha lá, uma amiguinha minha, sei lá, falou pra mim que eu cantava mal. E eu fiquei arrasada com aquilo, eu nunca mais cantei, gente. Até hoje, para eu cantar, é desafiador eu pegar e cantar assim na frente das pessoas. E não é que eu cante bem, mas é porque eu podia me desenvolver. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E naquela época, a minha trajetória mental era uma trajetória de entender que era dom. Então, se eu tentei cantar ali e não fiz um bom trabalho, logo não tenho dom para aquilo. Eu já contei aqui várias vezes que em algum momento da minha vida eu cheguei a pensar em ser atriz. E por várias vezes eu me questionei nessa época se eu tinha dom para isso. Então é muito normal a gente pensar nesses dons, porque eu acho que de alguma maneira a gente foi educado a pensar que talentos são vinculados a dom. Então, se eu nasci e pequenininha, eu tive facilidade com aquilo, logo aquilo ali é um dom meu, eu tenho que explorar esse dom. Se eu não fiz aquilo ali bem feito, logo não consigo. Então, é interessante esse processo, porque quando a gente começa a perceber que a nossa vida começa a performar dessa maneira, a gente começa a agir dessa forma, se a gente não se atenta, a gente leva isso para o futuro. Então, aqui alguns exemplos meus, tá? Para vocês fazerem reflexões para vocês.
Coisas que aconteceram comigo. Eu sempre gostei de dançar. Mas eu entrei no balé, eu odiava balé, tá, gente? Mas eu entrei no balé, minha mãe me deixou lá, acho que pouco tempo, né? Minha mãe tá por aí. Daqui a pouco, mãe, nem sei quanto tempo eu fiz balé. Eu fiz pouco tempo, né, mãe? Porque eu achei chato sair. Mas eu gostava de dançar. Então, eu entrei no balé, eu não gostei, eu saí. Mas depois que eu saí, eu fui pro jazz, depois eu fui pra ginástica rítmica, depois eu fui pra dança de salão, depois eu fazia aula de lamberóbica, faço aula de fit dance. Então, pensem em vocês que desde os 5 anos de idade eu sou estimulada a dançar. Se eu tivesse começado e eu não tivesse talento algum para aquilo ali, depois de 30 anos fazendo, não é possível que eu não me tornasse boa fazendo aquilo ali. Então, é uma questão de aperfeiçoamento, né? É uma questão de me desenvolver naquela habilidade. Só que, quando a gente é criança, é muito natural que as pessoas tirem a gente das coisas. Ah, eu tentei cantar, a menininha falou que eu cantava mal, logo não abro mais a boca. E aí a gente perde isso. Então, a gente começa a acreditar lá na nossa infância que tudo na nossa vida é um dom. Então, eu tenho um dom para liderança. Eu já ouvi isso, inclusive. No primeiro emprego que eu trabalhei, quando eu assumi a cadeira efetivamente de treinamento e desenvolvimento, eu queria desenvolver a liderança da empresa. E aí, no que eu fui desenvolver a liderança, as pessoas falaram: não, não vamos fazer não, porque isso é um dom. Então, a pessoa nasceu líder. E aí, quem não nasceu líder, a gente não pode fazer nada por isso. Imagina se a gente fosse depender de quem tem dom para virar líder, né, gente? Primeiro que tem uma galera que realmente não deveria estar no cargo. Para começar, mesmo se fizer trocentos cursos, enquanto ela não entender que ela precisa mudar a mentalidade dela, a coisa não vai andar. Mas imagina se todo mundo acreditasse nisso. Olha o caos que seria, sabe? Exatamente, Renata. Tá entendendo agora? Então, quando a gente pensa nesse mindset fixo, a gente viveu situações assim. Então não é uma coisa que isso acontece com a gente porque a gente é resistente ou não é, gente. A vida preparou a gente falando que as pessoas tinham ou não talento para algo. Logo, a gente entendeu que, eu até trouxe aqui alguns exemplos. Ah, fulaninho é inteligente, cicraninho não é inteligente. Fulaninho tem habilidade para tal coisa, ciclaninho não tem habilidade para tal coisa. Então, não se martirizem. Quem está dentro desse mindset, quem está dentro desse modelo mental, a culpa não é sua. A gente foi educado na vida para pensar e agir acreditando que as coisas são dons ou não. Então, ou eu tenho um dom ou eu não tenho. O que acontece quando a gente leva isso para a vida adulta? Como a gente acha que tudo é um dom, a gente começa a achar que errar é inadmissível, porque afinal de contas, se eu estou fazendo tal atividade e eu sou bom nisso, eu tenho um dom de fazer isso, logo eu não posso errar. Eu estou olhando aqui também minhas colinhas, tá, gente? Que eu faço minhas anotações para trazer aqui. Eu não posso, eu não admito o fracasso. Por quê? Se eu tenho um dom, se me disseram que eu tinha que fazer isso, porque eu era boa nisso, e aí eu vou lá e faço, eu não posso errar de jeito nenhum. E aliás, outro dia eu fiquei desesperada assistindo um pessoal falando sobre esses temas de desenvolvimento pessoal e falando assim, não, porque você não pode errar. Aí eu falei, meu Deus do céu, imagina agora a gente começar a propagar essa ideia de que as pessoas não podem errar. Aí ferrou com tudo, aí a gente já não tem mais o que fazer, porque aí a gente acha que só vai conseguir fazer as coisas se a gente crescer. Então, acaba de contar aí, Renata, que eu tô curiosa para saber. Eu tinha e tenho até hoje o maior problema. Não, o maior problema de fazer algumas coisas, porque minha mãe, entre outras pessoas, diziam que eu era muito boa. Exatamente. Então a gente começa a se colocar uma régua de autocobrança lá em cima, a gente não admite fracasso. E aí, vamos lá, gente. Se a gente começa a pensar assim, eu não estaria aqui hoje para falar com vocês, porque antes da pandemia, toda a minha empresa funcionava no presencial. Então, eu estava lá 4 anos e meio feliz no presencial, atendendo diversas empresas, atendendo várias instituições de ensino, atendendo vários clientes com estratégias de carreira, e a gente nem estaria aqui. Quando eu decidi vir para cá,
eu dei 20 passos para trás para reaprender. Eu precisava pegar tudo que eu fazia no presencial e adaptar para esse mundo digital. O meu conhecimento, eu não vou adaptar o meu conhecimento, eu vou continuar estudando, eu vou continuar melhorando. Mas a forma como eu faço aqui precisa ser diferente. A forma como a mentoria acontecer presencial é completamente diferente de um virtual. Então, faz parte do jogo, mas se eu acredito que tudo é nato, eu tenho talento, eu sou muito boa naquilo, eu me coloco uma régua de autocobrança, eu não admito fracassar, porque fracassar é mostrar para as pessoas que disseram que eu tenho talento para algo, de que eu não sou tão bom assim como elas acharam. E aí a gente começa a se fechar em várias coisas. Ó, até hoje eu me cobro muito. Juliana, eu era um bicho do mato quando criança. Hoje me destaco pela minha comunicação, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Exatamente. Então a gente tem essa capacidade de se desenvolver. Só que, gente, vamos lá. Eu não quero que a gente saia daqui hoje, por favor, achando que, então tá, então a Lilian falou que é só se desenvolver. Porque, gente, existem várias travas psicológicas com isso, que é tudo que a gente vai falar na semana lá do dia 5. Se fosse tão simples assim, gente, não tinha terapia para tratar as pessoas, não existia um coach para trabalhar a carreira das pessoas, não tinha eu aqui tendo que falar sobre isso. Não tinha curso de liderança, não tinha nada. Todo mundo comprava livro, lia um livro e mudava a mentalidade. Reprogramação é muito complicada. Essa configuração neural, eu não vou entrar aqui, senão a gente vai terminar essa live 9 horas da noite. A configuração mental, ela é como um grande gramado, um mato, nem é gramado, uma grande floresta. Quanto mais eu reforço isso dentro de mim, com atitude, com o dia a dia, com o que as pessoas falam, maior eu floresço essa floresta. Se eu chego em algum momento e falo para você, olha, você está pensando assim, mas existe um outro caminho e esse caminho vai te levar lá, você não consegue atravessar essa floresta do dia para a noite sozinho, porque você precisa construir esse caminho. Então, por favor, eu fico preocupada porque mindset fixo é assim, não se martiriza, não começa a comprar aí o chicote para se chicotear, porque não vai conseguir se transformar amanhã e virar uma pessoa altamente aberta. Não é assim que a vida funciona, tá? Fiquem tranquilos. Por isso que o conteúdo começa hoje, depois ele vai lá para a semana do dia 5, depois tem a mentoria, porque é um processo. E o que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando de anos de estudo, anos de investimento. Só para vocês terem uma noção, eu comecei a estudar esses assuntos em 2010. Então, eu estou falando de 11 anos trabalhando isso para até desconstruir algumas coisas em mim e até hoje ainda tem coisa para ser desconstruída, tá? Então, não pira. Tô avisando aí, porque como eu conheço o pessoal do presencial, eu imagino que talvez alguns pensem dessa forma e as pessoas tentam simplificar algumas coisas que não são tão simples assim, né? Então, vamos lá. A gente tem esse mindset fixo e a gente tem o mindset, então, que é o mindset de aprendizado, ou que a gente chama de mindset de crescimento. O que é esse mindset de crescimento ou mindset de aprendizado, gente? É como se a gente trouxesse o oposto do fixo, o oposto do que a gente falou antes, mas essa pessoa, ela entende da seguinte forma. Então, não é... Vamos lá, se o primeiro falava, eu tenho um dom, e eu tenho que usar esse dom, e se esse dom ele é nato, se eu não nasci assim, logo não vou ser bom nisso, no mindset, para isso que a gente vive, exatamente, Renata, para se reprogramar. No mindset de crescimento, as pessoas enxergam obstáculos e limitações como uma oportunidade de crescimento, de superação. Então, eu não estou falando que, do outro lado, a pessoa olha e acha que ela pode se desenvolver em tudo. Não é tão trivial assim, gente. Eu tenho muita preocupação. Vocês estão vendo, vocês estão me conhecendo agora, vocês vão ver, eu sou chata com isso. Porque me incomoda um pouco, às vezes, uma visão muito simplista de coisas que não são simples assim. Aí depois a pessoa acha que vai mudar do dia para a noite, não muda e acha que ela é um fracasso. Então vamos lá. Mindset de crescimento, então, não é uma pessoa necessariamente aberta em achar que você se desenvolve em tudo. Não é. Ela enxerga obstáculos como uma oportunidade de crescimento. Então, é maior do que ela achar que ela pode se desenvolver em qualquer coisa. Ela se sente desafiada nesse processo. Eu até fiz um Reels
falando sobre mindset de crescimento. É o meu último Reels aqui no Instagram. Então, depois, quando acabar a live, vão lá assistir para vocês verem. Eu falo de 6 itens que englobam esse perfil que a gente chama de mindset de crescimento. Então, como uma pessoa que enxerga o obstáculo e a limitação como uma oportunidade de se superar, de conseguir aprender, o que essa pessoa é, gente? Então, de um lado, a mindset fixo são pessoas que são movidas pelo que elas têm de natureza. Então, se eu sou boa falando, eu vou explorar falar em público o tempo inteiro. Desse outro lado aqui, eu sou movido por desafio. Então, quanto mais desafiador for, melhor para mim. Eu quero me superar. A pessoa sente prazer nessa sensação de que ela está o tempo inteiro se desenvolvendo para crescer. O que importa aqui, gente, para poder a gente conseguir fechar a live? Eu não quero que vocês achem que esse aqui é ruim, então eu sou ruim aqui. O bom é quem é do outro jeito. Todos os lados têm lados bons e ruins. O que a gente pode entender? Que nesse cenário que a gente vive atualmente, a gente precisa ir para o lado do crescimento. Por quê? Porque a gente está passando por um momento de transformação, desde 2016, quando a gente começou a quarta revolução industrial. Aí veio uma pandemia, a pandemia reforçou isso, porque a gente teve que se adaptar. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, comigo, eu sempre dei aula em pé, eu dou aula em 6 instituições de ensino, eu dou aula em empresa, eu dava aula em turmas abertas minhas, então eu sempre estava muito em pé, falando em pé. Eu lembro que a minha primeira turma online, que foi lá na SPM, que eu tive que dar sentada, gente, foi um martírio para mim. Eu lembro que o primeiro dia de aula, eu falei para a turma assim, gente, eu preciso avisar para vocês que provavelmente, faltando alguns minutos, daqui a meia hora, 40 minutos, eu vou ter que levantar, esticar a perna, pegar água, porque assim, eu não vou aguentar essa batida de estar 3 horas sentadas aqui falando. Por quê? Porque eu não tinha me desenvolvido para esse aspecto, em falar para uma câmera, e muitas vezes eu falava as pessoas com a câmera desligada, aí eu tinha que ficar brincando com a pessoa, você tá com a câmera desligada, parece que eu tô falando para um monte de além, né? Parece que eu comprei aqui pessoas, bonequinhos para poder participar da aula, para ver se o pessoal criava. Então, assim, é uma forma diferente. Então, quando a gente se desafia, a gente vir para cá, principalmente para as lives, foi muito desafiador para mim, porque eu já tinha um puta público no presencial. O último evento que a gente fez em outubro de 2019, a gente teve 460 pessoas dentro de um hotel aqui no Rio de Janeiro. O primeiro evento que a gente fez em 2020, que foi algumas semanas antes da pandemia, a gente teve 130 pessoas, e isso porque era a capacidade máxima do local, a gente não pôde abrir mais inscrição. Então, imagina a gente ter que voltar e reconstruir isso, reconstruir com vocês que não conheciam a gente e tudo mais. Então, quando a gente tem essa sensação de se desafiar, a gente consegue ter essa mentalidade de crescimento. Existem 6 comportamentos, tá? Nessa mentalidade de crescimento. E aí eu vou falar para vocês, para a gente não se estender aqui, olhem lá o Reels eu falo quais são esses 6 tipos. E é justamente sobre esses 6 tipos que a gente vai falar na semana do dia 5. Então, qual era a ideia? Obrigada, Renata. Obrigada, Ju. Vocês são umas queridas, umas fofas. E olha só que legal do digital. Para mim foi muito bom, no final das contas, estar aqui para conhecer gente nova, porque acabava que eu ficava muito restrita às pessoas que sabiam da minha existência no físico. Mas é um desafio, né, gente? Então, tem que trazer essas pessoas para cá, conhecer novas pessoas, fazer essas pessoas consumirem o meu conteúdo aqui. É desafiador. Mas vocês, graças a Deus, porque vocês existem aí, vocês vão me divulgando para as pessoas, vão falando, vocês vão me incentivando a continuar me desafiando. E aí, sobre esses 6 comportamentos, eu vou falar com detalhe na semana do dia 5. A gente não vai conseguir se aprofundar, tá? Para criar expectativa, para alinhar a expectativa. Eu não vou conseguir super aprofundar, porque são 3 encontros, eu não vou falar só disso. Eu vou falar de todo um cenário de posicionamento dentro de uma empresa para, escutem, para quem, você vai ouvir, você vai entender que é para você. Como se posicionar para usar onde você está a seu favor para poder
fazer um jump, ir embora, mas ir embora num patamar superior. Então, como eu vou falar sobre isso, sobre como usar esse posicionamento a favor para fazer esse trampolim, mas um trampolim não de sair daqui para cá, e sim daqui para cá, então a gente vai falar sobre esses seis, mas também vai falar sobre outras coisas. Eu não vou conseguir detalhar tudo que a gente tem para falar sobre esse assunto. Mas o fato é que esses seis comportamentos estão no Rios e a gente vai falar melhor sobre eles lá no encontro. O que é importante a gente entender aqui? Pontos negativos, rapidamente. Ponto negativo e positivo de cada um para a gente fechar a live. Ponto positivo do mindset fixo, gente. Quando a gente acha que a gente tem um dom nato em algo, e a gente tem, eu acredito verdadeiramente que a gente nasce com algumas facilidades e se a gente for estimulado, existem vários estudos fabulosos sobre isso que mostram que se você trabalhar até 1 ano e meio de idade, as habilidades de dança, essa pessoa aprende a dançar bem para todo sempre. Depois tem uma certa idade que você tem que ensinar atividades com bola, então futebol, vôlei e tudo mais. Depois tem uma outra idade que você ensina mais uma outra coisa, eu não vou lembrar de todos, gente, porque são muitas informações e tem janelas de idade. Se você usa aquela janela de idade, você aproveita que aquela criança está se desenvolvendo naquela parte do corpo e você faz essa pessoa conseguir chegar no resultado. Então, é muito interessante. Então, o que é muito legal? Quando eu tenho mindset fixo, eu sei que eu sou bom em algo, eu sei que eu tenho um dom em determinada coisa, eu vou pegar para mim aquilo ali e eu vou ser muito bom naquilo, para não falar um palavrão aqui e de repente me bloquear. Então, eu vou ser muito bom naquilo porque eu vou explorar uma coisa que eu já sei que eu sou bom. O que é bom no lado do mindset de crescimento? É uma pessoa que se desafia mais a obstáculos. Então, como a gente está passando por essas transformações, uma pessoa que tem mindset fixo, ela fala, eu só gosto de trabalhar presencial, eu não gosto de trabalhar no online, eu não gosto de estar aqui, eu não gosto de aparecer em vídeo, eu não gosto de ligar a câmera, eu não gosto, a pessoa se limita a não se desenvolver. No mindset de crescimento, eu passo por essas situações e fica mais fácil, eu consigo aceitar melhor essas transformações que estão acontecendo. Então, para os dois lados, tem seus lados bons e ruins. A gente vai trabalhar o crescimento, porque estamos numa fase que o crescimento gera mais coisas favoráveis. Mas não pensa que você é a pior pessoa do mundo se você tiver um mindset fixo, tá? Relaxa. E tem salvação. Só que não é um processo que eu falei aqui na live, amanhã você acorda maravilhosamente querendo desafios, tá? Relaxa, a gente vai transformando isso com o tempo. Pessoal, minhas queridas, meu querido aí da Angola, foi um prazer enorme estar com vocês aqui.